Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, apresenta o programa Pedra Angular. Muito bem, eu quero deixar uma reflexão hoje falando da natureza das coisas. A gente sabe que benefícios todos irão receber. No entanto, o maior benefício que você pode receber nesta terra é a salvação, é a vida eterna. E vida eterna são para aqueles que têm a natureza divina. Aqueles que recebem a natureza divina, a natureza de Cristo em sua vida. Para estes, sim, tem vida eterna. Agora, benefícios no dia a dia as pessoas vão receber, porque Deus é bom e misericordioso até para os ingratos e maus. A Bíblia nos ensina isto. Veja só, alguém chegou para mim e disse assim: olha, Gutenberg, eu não suporto vocês cristãos. A minha natureza não bate com a de vocês. Eu disse, tudo bem, eu tenho que respeitá-lo, é claro. Vamos entender aqui, eu disse para ele, aves da mesma plumagem voam juntas. Você vai ver periquito voando com periquito, andorinhas voando com andorinhas. Você vai ver aquelas garças voando com as garças. Então, porque elas são da mesma plumagem. Então, aves da mesma plumagem, elas voam juntas. Então, tem que ter a mesma plumagem, tem que ter a mesma natureza para poder voar juntas. Observe, se você não tem a mesma natureza que eu tenho, é claro que você não vai suportar aquilo que eu gosto. O meu gosto será diferente do seu. O meu andar será diferente do seu. A minha vida será diferente da sua. Então eu estava explicando para ele, eu tenho que respeitar. Se você não gosta, eu tenho que respeitar. Só que aquilo pelo qual eu se alimento e aquilo pelo qual eu vivo traz vida eterna para mim. Vamos entender. Então eu disse para a pessoa assim, veja, você já viu uma águia comendo carne de abutre ou um abutre comendo carne de águia? Ela disse, não. Então pronto. Porque ambas a natureza destas aves são diferentes. São diferentes. A águia come carne fresca, mata a sua própria caça, ela caça, mata a caça e come carne fresca, carne da hora, porque ela caçou, matou e comeu. Então a Bíblia diz, onde está o corpo, aí se ajuntarão as águias. Então as águias se ajuntam onde está a carne fresca, a carne matada da hora, aquela carne que foi caçada. É a mesma coisa dos filhos de Deus, eles se alimentam da mensagem da hora, da mensagem que Deus trouxe através do profeta William Marion Branham. Os filhos de Deus se alimentam disto, porque é a mensagem do dia, a mensagem da hora, a mensagem revelada, a mensagem que nos leva de volta à fé apostólica. Agora, um abutre, ele come carne podre. Aí diz, onde está o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Onde está a carcaça podre, os abutres se ajuntam para se alimentar daquilo. Aquilo é o regozijo dos abutres. É se alimentar de carne podre, porque a natureza dele foi feita para se alimentar daquilo, de carne putrefada.
carne podre, de carniça. Então você jamais vai ver uma águia voando com abutres. Você jamais vai ver um abutre voando com águias. Jamais. Você jamais vai ver uma águia comendo a carne de um abutre. Você jamais vai ver um abutre comendo a carne de uma águia, comendo aquilo que uma águia come. Jamais. São a natureza dos dois que faz a diferença. Você jamais vai ver uma pomba comendo algo podre. Não, ela não tem fel. Ela não consegue digerir aquilo. Então são a natureza das coisas que diz o que elas são. Então os filhos de Deus, eles estão aqui na terra para ter a natureza de Cristo. E qual era a natureza de Cristo? O Espírito Santo. Cristo foi ao Calvário justamente para quê? Para nos dar sua natureza. Ele morreu, ressuscitou, subiu e o Espírito Santo desceu. A natureza que estava em Cristo desceu para pousar sobre os filhos de Deus aqui na terra. E ele desceu lá no Pentecoste. Aquilo é a natureza de Cristo. Então os filhos de Deus, eles gostam das coisas de Deus, eles se alimentam das coisas de Deus, eles se alegram com as coisas de Deus. E o que mais regozija um filho de Deus é a palavra. O que mais traz regozijo para ele é o corpo de Cristo, é se alimentar da carne do corpo de Cristo, da palavra. Por isso que Jesus disse, quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem vida em si. Beber e comer, os dois maiores, duas coisas que você faz no dia a dia: beber e comer, isto é alimento. Então se alimentar de Cristo, da palavra. A carne simboliza a palavra, o sangue simboliza o Espírito Santo. Essas duas coisas que sacia a vida de um cristão. A palavra e o Espírito Santo faz ele ser saciado. Então aí você viu, é a natureza das coisas. Os filhos de Deus gostam das coisas de Deus porque eles têm a natureza divina para isto. Vamos lá. Besouros e baratas. Se você chegar a um local onde tem muitos besouros e baratas, e aquele local está no escuro, quando você acende uma luz, aqueles besouros e baratas ficam desnorteados, doido para encontrar um local no escuro, porque eles não gostam da luz. Eles não gostam da luz. Eles foram feitos com aquela natureza para viver ali no escuro. Eles gostam do escuro. Eles não gostam da presença da luz. Quando acende uma luz, a barata fica tonta, procurando um local para se esconder, procurando um local no escuro para se esconder. Aqueles que têm a luz de Cristo, quando eles chegam diante de pessoas que estão em trevas, a luz, ela dissipa as trevas. Então, aquele que está em trevas não vai gostar. Aqueles que gostam das trevas não vão gostar da presença daquele cristão ali. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não andará em trevas. Então veja só. É a natureza. O cristão gosta da luz, quer andar com Cristo, para não andar em trevas, porque a luz dissipa as trevas. Só tem uma coisa que dissipa as trevas, é a luz. A presença da luz chega num local escuro, dissipa aquilo. Dissipa. Então veja só, besouros e baratas gostam de escuridão. Eu não vou ficar triste se uma pessoa gosta das trevas, ele gosta da escuridão, ele gosta daquilo, ele gosta das coisas erradas. A natureza dele é para aquilo.
O que eu devo ser é uma luz brilhante para que ele veja aquela luz em mim e queira também ser uma luz que brilha na escuridão. Então veja, é a natureza. É a natureza. Às vezes as pessoas elas podem estar no mesmo lugar, mas elas podem se alimentar de coisas diferentes. Deixa eu dar um exemplo para vocês. O profeta William Branham disse assim, que a pomba e o corvo, eles sentaram no mesmo poleiro, na arca. Às vezes as pessoas podem estar no mesmo lugar, e uma ser luz e a outra ser trevas. Elas podem estar no mesmo lugar, mas uma ser luz e a outra ser trevas. Observe, a pomba e o corvo estavam no mesmo poleiro. No entanto, essas duas aves não têm a mesma natureza. O corvo se alimenta com as pombas e também se alimenta com os abutres. A natureza dele é diferente da natureza de pomba. Noé pegou uma pomba, soltou, ela foi, não tinha local para pousar, porque ali estava ainda os corpos, ali estava podre, ainda a podridão estava ali, cheio de lama. E a pomba não pousa sobre aquilo, voltou para a arca. Mas quando Noé soltou um corvo, e o corvo viu aquilo ali, aquilo era o ambiente dele. Ele gostava daquilo, então ele ficou, ele não voltou para a arca. O lugar da habitação dos filhos de Deus é aonde? É na arca, é em Cristo, é na palavra. Eles não querem pousar sobre este mundo tenebroso, este mundo mau, este mundo cheio de nojeira, de sujeira, não. Eles querem estar em Cristo, na palavra. Então veja, na igreja podem estar pombos e corvos, mas o corvo não permanece ali todo o tempo. A pomba permanece. Eu digo na igreja, mas estou me referindo àqueles que estão no correto, na palavra. Às vezes, na igreja, no culto, pode estar um corvo e uma pomba. Mas a quem Deus se revela e com quem Deus se relaciona? Àqueles que têm a natureza de pomba. Esses, Deus se revela a ele e se relaciona com eles. Então veja só, vamos dar aqui outro exemplo para você entender. A gente sabe que o joio e o trigo, eles estão na mesma terra. Eles precisam da mesma chuva, da mesma água que cai. Tanto um quanto o outro precisa daquilo. Eles estão no mesmo solo, precisam da mesma chuva, mas um tem a natureza diferente do outro. Da mesma forma que o joio usufrui da chuva e daquele solo, ele está naquele solo e usufrui daquela chuva, o trigo também. Mas o trigo tem a natureza de trigo e o joio tem a natureza de joio. O trigo vai produzir trigo, o joio vai produzir o que a natureza dele tem para produzir. E o trigo vai produzir aquilo que a natureza dele tem para produzir. Aí você tem o cordeiro e o porco. São animais? São. Mas um tem uma natureza e o outro tem a outra natureza. Você jamais vai ver uma ovelha chafurdar. Jamais. Mas o porco chafurda na lama. Você pode pegar um porco, dar um banho nele, perfumar, limpar, deixar limpinho. Mas na hora que você soltar aquele porco, quando ele ver um barreiro de lama, ele vai chafurdar naquele barreiro de lama. Porque a natureza dele é
para isto. Ele tem essa natureza de chafurdar, mas você jamais vai ver uma ovelha, um cordeiro chafurdando. Jamais. Nunca. Ovelhas não chafurdam. Não. A natureza da ovelha é uma natureza dócil e uma natureza simples. Deus, quando quis se representar na terra, ele se representou como um cordeiro. É um animal mais simples, que serve seus direitos, e um animal humilde. Um animal que entrega os seus direitos. Quando ele quis se representar no céu, ele se representou como a pomba, que é o animal mais limpo das aves. Então você vê aí Deus se representando em animais, em uma ave, representações para nos mostrar algo espiritual. Como a pomba, a ave mais limpa que existe daqueles animais que voam. Cordeiro, o animal mais simples, mais humilde, mais dócil, mais manso e que cede os seus direitos na terra daqueles animais terrestres. Então você vê aí as representações. Cristo é representado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É uma coisa tremenda. No Velho Testamento, eles sacrificavam animais. O penitente pecador colocava as mãos na cabeça do cordeiro e transferia a sua culpa para aquele animal, enquanto o sacerdote amarrava as mãos e os pés do animal e cortava a sua veia jugular, e o animal morria tremendo, balindo, derramando sua última gota de sangue. Mas aquele pecador teria que voltar de novo, de ano em ano, e trazer um cordeiro de volta, oferta pelo seu pecado, para ser o holocausto, o sacrifício completo. Holocausto quer dizer sacrifício completo. Por quê? Porque aquele animal, ele não tinha a imortalidade. A vida que estava daquele animal não podia voltar sobre aquele adorador. Não, porque aquele animal não alcançava a imortalidade. Mas aquilo era uma representação que um dia Deus iria trazer o Cordeiro Cristo para morrer pelos nossos pecados, e a vida que estava nele iria pousar sobre os seus filhos, para os filhos de Deus adquirir a imortalidade. Este é o único, Cristo é o único que possui a imortalidade. E seu sangue nos purifica de todo pecado. Então ele fez o sacrifício uma vez por todas. E se você aceitar esse sacrifício, recebê-lo como seu Senhor e Salvador, viver uma vida para Ele, você alcança a imortalidade. Você aplica o sangue de Cristo em tua vida e você alcança a imortalidade agora mesmo. Aplique o sangue daquele que é imortal. O Cordeiro no Antigo Testamento, ele não era imortal. Não, mas Cristo é o único que possui a imortalidade. Aplicando o sangue daquele que é imortal, eu alcanço a imortalidade. Shalom, que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Só te digo, não force as pessoas, não. Pregue a palavra, anuncie a boa notícia. Não force eles a se converter. Se eles não têm a natureza de um filho de Deus, se eles não foram predestinados para receber essa vida, eles não vão aceitar. Eles gostarão do mundo e querem viver esta vida porque eles têm a natureza para isto. Shalom, que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83-98806-4810. Faça sua pergunta, estamos à sua inteira disposição.